vai trabalhar na administração, é comum que a gente escute esse tipo de comentário. Você vai trabalhar com política? Tem certeza? Tem certeza que você quer trabalhar num ambiente que só tem corrupção, só tem gente desonesta? Ou esse tipo de comentário, nossa, você vai pra esse lugar, ó, cuidado, viu, porque as pessoas puxam muito o tapete, tá? É um ambiente muito hostil, fica de olho, tá? Watch your back, né? Mais ou menos algo como, cuidado, fica de olho, né? Não confia. E esse é um comentário muito comum mesmo, né? Quando você comunica a alguém que você tá tomando essa decisão, a primeira coisa que as pessoas falam, elas primeiro te olham assim, aí elas vêm num tom de preocupação mesmo, né? E aí elas fazem essa pergunta pra você: você tem certeza? Né? Você não tem medo, né, de se envolver em algum tipo de corrupção, de algum problema e tal? E às vezes esses comentários vêm de pessoas que não estão nem aí pra você, essa que é a verdade, tá? É gente que tá completamente desinformado e, enfim, só quer causar problema mesmo. Mas às vezes esse tipo de comentário vem de pessoas que realmente se importam com você, né? E é um comentário cercado de uma preocupação genuína, né, com a tua história, com o teu nome, com a tua carreira. Isso me fez pensar, né, sobre esses comentários que eu ouvi quando eu falei que eu ia trabalhar na administração pública, né, quando eu decidi seguir essa carreira. E aí, uma coisa que me fez pensar foi que isso é muito parte da cultura que as pessoas têm de achar que dentro da administração pública só tem corrupto, só tem gente desonesta. Isso é uma coisa, é até engraçado, porque depois que eu comecei a postar alguns vídeos no YouTube, algumas pessoas vão lá e fazem alguns comentários nesse sentido mesmo, né, porque é tudo ladrão, porque é tudo corrupto. E, enfim, no começo eu ria, né, achava engraçado, porque é uma coisa que a gente ouve direto. Mas depois eu comecei a refletir, de fato, sobre essa cultura e o quanto que a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar, onde quer que a gente vá. Quando a gente fala que dentro da administração pública existe gente mal intencionada, né, isso deveria trazer o mesmo efeito de te dizer que dentro de qualquer lugar que você vá, você está sujeito a lidar com pessoas mal intencionadas. Ponto, né? A gente não sai de casa achando que tudo é flor, né? Que tudo é lindo, né? Que as pessoas são sempre boas, verdadeiras, são sempre bem intencionadas. Não. Onde quer que você vá, você está sujeito a lidar com pessoas que são extremamente mal intencionadas. Pessoas que vão tentar puxar teu tapete, tem pessoas que vão tentar sim se apropriar de uma coisa alheia, né? Não necessariamente de um dinheiro público, mas de uma coisa alheia, né? Isso é algo muito comum, só que eu acho que tem muito a ver com aquilo que você escolhe enxergar. Isso é fato. Quando você trabalha dentro de uma administração, você lida com dezenas, às vezes centenas de pessoas, dependendo do porte ali daquela repartição, né? Então você conhece gente de tudo quanto é tipo. E você eventualmente conhece sim gente que talvez seja mal intencionada, mas você conhece uma porrada de gente que é muito bem intencionada, né? Às vezes gente que tem uma carreira lá fora, que suspendeu a carreira, né, para ir implementar um propósito e implementar uma cultura que entenda que funciona. Às vezes você conhece gente que tinha uma carreira, que tentava empreender ou que tentava fazer alguma coisa naquele comércio local e não conseguia, e aí decidiu ir para política. Você conhece gente que precisa daquele dinheiro, gente que não precisa daquele dinheiro. Então você conhece gente de tudo quanto é tipo. E aí você começa a perceber que dentro da administração é como é em qualquer lugar, né? Você vai encontrar gente do bem, como você pode encontrar gente também que não seja tão bem intencionada assim. Mas a gente escolhe sempre olhar para aquilo que é ruim, né, pro problema. E aí acontece assim, às vezes a pessoa dá o azar, nesse caso é o azar mesmo, tá? De ingressar numa repartição, num serviço público, e aí a pessoa pensa assim, ela entra desconfiada de todo mundo. Ela desconfia de todo mundo, ela tá sempre com o pé atrás com todo mundo. Aí às vezes acontece um escândalo de corrupção, às vezes sai alguma coisa na mídia, enfim. A gente... corrupção, infelizmente, é um problema institucional mesmo, né? Mas não é um problema que se manifesta só na administração pública. Mas aí, às vezes, sai um escândalo. Aí a pessoa diz, tá vendo? Eu sabia que aqui só tinha corrupto. Aí ela joga todo mundo no mesmo saco, né?
E esse tipo de coisa é uma coisa que, no meu entendimento, não é um prejuízo só para quem trabalha ali. Porque, por exemplo, para mim, que escolhi essa carreira, tanto faz. Isso entra por um lado e sai pelo outro. Justamente porque vale mais o contato que você tem no dia a dia com as pessoas, o olho no olho, né? Você conhecer a pessoa e a pessoa te conhecer, do que esse tipo de comentário que não tem base nenhuma, que às vezes sai de alguém que nunca pisou numa repartição enquanto colaborador, né? Só esteve ali como contribuinte, enfim. Mas eu parei para pensar que o prejuízo é ainda maior, né? Não é só um prejuízo para aquela administração, na verdade, mas isso acaba gerando um prejuízo coletivo, esse tipo de crença, porque às vezes essa crença é tão disseminada e tão enraizada nas pessoas que a administração pública e aquela população local, ela perde muitos talentos por conta desse medo. O medo de ingressar, o medo de entrar e acabar tendo a reputação manchada, tendo a carreira destruída, enfim, como se a pessoa entrasse automaticamente aquilo ali já fosse envolver ela em qualquer tipo de problema. Isso acaba gerando, às vezes, uma evasão de talentos, mas às vezes também pessoas que deixam de entrar por conta disso, né? Quantas pessoas talvez você conhece que seriam excelentes políticos? E parece, né, no meu entendimento, que a política já é um nome proibido, né? Quando a gente fala em política, é um nome proibido, né? Meu Deus, fulano vai trabalhar com política, você já olha desconfiado para a pessoa, né? Para a própria pessoa. E política está em tudo. Está em tudo e está em todo lugar. E às vezes existem pessoas que seriam excelentes políticos, que realmente conseguiriam fazer a diferença, mas que não entram porque elas têm medo de, enfim, ter o nome manchado e tudo mais. Então, a minha conclusão, né, na verdade eu tirei 2 conclusões disso. A primeira conclusão é isso, que se você é uma pessoa que talvez deixa de ingressar, ou às vezes você até afasta essa ideia, eu já vou até afastar a possibilidade de eu trabalhar com a administração pública, porque eu não quero me envolver com isso, eu não quero manchar meu nome, né? Se você tem esse medo, eu posso te dizer que onde quer que você vá, você está sujeito a lidar com pessoas bem e mal intencionadas. Onde quer que você vá. Isso não é restrito à administração pública. Agora, como você entra na administração, como você poderia entrar em outro lugar, você vai conhecer muita gente do bem e muita gente que realmente quer fazer a diferença ali, realmente quer deixar um legado. Tá? E isso é o que mais importa, porque para mim o que vai importar é eu me aliar a essas pessoas, eu identificar essas pessoas e unir forças com elas, né? E não ficar ali procurando. Tem gente que parece que fica procurando alguma coisa, esperando alguma coisa dar errado para poder afirmar aquela crença que ela já tinha. E a segunda conclusão, né, que eu posso deixar aqui é o seguinte: se você é essa pessoa que faz esse tipo de comentário, a minha sugestão para você é: vá trabalhar, experimenta. Nem que seja para você reforçar ainda mais a tua crença, se é isso que você quer. Mas experimenta, vai fazer um estágio voluntário numa repartição pública, né, vai trabalhar, e aí você tira suas conclusões de uma forma fundamentada, porque é muito melhor você fundamentar a tua crença do que você sair emitindo uma série de opiniões que não são embasadas em fato, não é mesmo? E eu acho que a opinião tem que ter um mínimo de lastro para a gente conseguir conceder ela sem falar uma abobrinha descarada, não é mesmo? E eu falei que eram 2 conclusões, mas tem uma terceira conclusão, que é o seguinte: tudo tem a ver com aquilo que a gente quer enxergar no mundo e no outro. No mundo e no outro. Então eu acho que mesmo quando você tem consciência de que existem problemas naquele lugar, eu tô falando de administração pública, mas posso falar de qualquer ambiente que você for, mesmo que você tenha consciência de que existem problemas, de que não são fáceis, né, de serem solucionados, a grande questão é: se você acha que o outro não tá fazendo a diferença, eu vou te falar uma frase bem para-choque de caminhão, mas que é uma frase que eu realmente acredito: seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você acha que ali só tem um bando de corrupto, por exemplo, se essa é uma crença tua, faça a diferença, entra você e faça a diferença, né? E aí você começa a falar da arena e não da arquibancada. É uma coisa que eu sempre falo. Quando a gente recebe críticas, a gente recebe críticas de pessoas que estão na arena. Críticas construtivas, elas vêm de quem está na arena e não de quem está na arquibancada jogando tomate
em quem tá na arena, né? Então vá pra arena, reúna informações e aí você sai dali embasando melhor a tua opinião. E por fim, o último conselho que eu posso te dar é não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Porque você vai passar vergonha provavelmente, né? E você vai acabar gerando um efeito coletivo que é muito ruim, né? Que é o que a gente vê. Então, enfim, foi mais um desabafo, um vídeo sem roteiro nenhum, mas porque é um comentário que eu sempre escuto, né? Eu escuto internamente, eu escuto comentários, às vezes vejo esse tipo de comentário de alguns posts, de alguns vídeos que eu faço. E eu acho que, como este canal ainda é meu, não é mesmo? Eu acho que a gente tem que se manifestar sobre aquilo que a gente vê, sobre mitos que existem sobre o trabalho na administração pública, tá bom? Tô sempre à disposição pra gente conversar sobre esse tema. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.